E como nós vamos trabalhar as estratégias para leitura-fruição? Lembrando que leitura-fruição é leitura para o prazer. Então, a primeira coisa, ler por prazer na sala de aula. Ler por prazer. Oportunizar ali, como eu falei, os 10 minutinhos, um projeto de leitura, que seja esse. Olha que coisa. Ler um livro e depois contar o que é o enredo, o que ele leu, o que ele gostou, o que ele não gostou. Ele vai estar fazendo uma resenha crítica, de forma oral, ou às vezes até de forma escrita. Oportunizar ler e dizer e registrar nas aulas. Leitura-fruição. O professor como leitor, a professora como leitora. É importante que você também seja um leitor, seja uma leitora. Que você indique livros para os seus alunos. Livros que estejam ali adequados à idade, em harmonia também com a nossa filosofia, com a nossa pedagogia, mas indicar. Você contar, por exemplo, a história de um livro que você leu e falar assim, olha, eu não vou contar o final não, eu não vou contar o final, isso você vai estar despertando a curiosidade deles. A diversidade dos gêneros textuais também é uma estratégia para a leitura-fruição, isso mesmo. Porque nem sempre, por exemplo, eu vou gostar de poesia, ou você vai gostar de poesia, ou nem sempre eu vou gostar de conto, ou você vai gostar de conto. Então, oportunizar essa diversidade de gêneros, textos de diversos gêneros, inclusive, às vezes, uma história em quadrinho, que seja ali também, dentro do que a gente já falou da questão dos valores. E o compartilhamento de ideias e dicas de leitura, você compartilhar ali informações sobre as memórias que os alunos têm, por exemplo, de leitura. Inclusive, assim, você vai estar conhecendo como ele se formou como leitor até ali. E você vai poder estar partindo dessa formação. E projetos também, projetos de leitura, projetos didáticos também, com enfoque na leitura. Muitas vezes, os nossos projetos têm como enfoque ali uma aprendizagem de uma questão cognitiva, de informação, de aprender algo sobre ciências, tem ali um tema. Isso é muito importante, mas é importante que nesse projeto seja também incluída a leitura e suas habilidades de compreensão leitora também, por meio das questões. E as estratégias para a leitura informativa. É possível usar essas estratégias em qualquer texto. Então, inclusive, num texto que não é categorizado como um texto informativo, o texto, por exemplo, expositivo, mas um texto literário. Quais seriam essas estratégias para a leitura informativa? Seleção, antecipação, inferência e verificação. E essas estratégias, da onde que eu tirei isso, Dos parâmetros curriculares nacionais. Então, essas estratégias estão lá. O que seria a seleção? É quando você foca nos índices, no que é relevante do texto, nos pontos úteis do texto. Então, quando o aluno, por exemplo, lê o texto, você pergunta: o que foi que você viu de mais importante nesse texto? O que você gostou até? Porque assim você vai saber, parece uma pergunta meio, mas por meio dessa pergunta você vai descobrir o gosto literário. Porque às vezes ele vai dizer, eu não gostei de nada. E você vai questionar, mas por quê? O que foi que você não gostou? E ele vai ter que sair dessa pergunta. E a antecipação é quando se cria hipóteses do que ocorrerá. Eu tenho uma amiga, Rita Ramos. Rita, se você está me ouvindo, obrigada por estar aqui. Bom, a Rita Ramos, que é professora da Rede Adventista, lá de Guarapuava, ela usa uma estratégia de antecipação. Sabe como é que ela faz? Ela começa a ler o livro, pega o livro, começa a ler o livro com os alunos dela, e vai lendo o livro e tal, e chega um momento, fecha o livro, fala assim, eu não vou mais continuar. Eu não vou mais continuar essa história. Não. Olha só esse personagem. E começa ali, a criar uma situação na sala de aula. Porque ela lê assim, dramatizando. Aquela leitura assim, em voz alta, enriquecedora. E a leitura em voz alta feita por você também é um modo de ler muito interessante para formar leitores. E ela
Então, tá, e os alunos ficam ali, não, a gente quer saber o que acontece. E ela então continua, mas antes ela pergunta, o que vocês acham que vai acontecer daqui para frente? E eles começam a antecipar o que ocorrerá. A leitura de antecipação, a estratégia de antecipação, ela pode ocorrer, por exemplo, quando você antecipa antes da leitura. Quando você pega um livro como esse, por exemplo, Paradidático da CPB, Saudade, de autoria de Denis Cruz, e você analisa a capa do livro. Você mostra a capa e fala e pergunta para os alunos, sobre o que será que esse livro fala? O que será que a gente vai encontrar ao abrir esse livro? E eles vão antecipar. Eles vão criar hipóteses sobre o que o livro vai dizer. Aí você vai analisar com os alunos, ó, Saudade é o título do livro. Saudade de quê? E eles vão novamente antecipar. E eles vão relacionar outros elementos da capa, por exemplo. Por exemplo, esse menininho aqui, que é o protagonista da história. E eles, possivelmente, dependendo da faixa etária, eles vão dizer, esse menino está com saudade. Por quê? Porque ele está chorando, tem uma lagrimazinha que ele está chorando, ele está regando uma florzinha, ele está triste. Então é ele que está com saudade. Saudade de quem? Essas perguntas vão antecipando. Aí mais para cá tem aqui série, sentimentos, tem aqui um símbolo, que é o símbolo da editora, tem aqui o nome do autor. Todos esses elementos da capa podem ser analisados, sendo que alguns contribuem para a estratégia de antecipação. A inferência, a gente já falou, é a interpretação mais profunda. Então, é ler nas entrelinhas. E a verificação é o arremate dessas estratégias. Verificar se ocorreu interpretação, ocorreu compreensão, se ocorreu decodificação também do sistema da língua. Então, olha só, eu vou ler para vocês um trechinho do Saudade. E a gente vai fazer uma breve análise e reflexão desse texto. Nando estava sentado no quintal de casa. Suas mãozinhas infantis afundavam na terra fofa da horta de que Janete, sua mãe, havia cuidado com carinho por muito tempo. Ele arrancava as ervas daninhas que haviam crescido em meio às hortaliças, as quais não eram colhidas há alguns meses. Bem no centro da horta havia uma linda flor vermelha, que nasceu sozinha, sem ninguém plantar. O menino levantou-se para regar a horta com a mangueira, deixando por último a pequena flor. Como ela é bonita, não é, filho? Perguntou o senhor Ronaldo, que se aproximou sem que o garoto percebesse. Senhor Ronaldo. Ela é linda, sussurrou Nando, despejando um pouco mais de água sobre a flor, linda como era a mamãe. E vamos parar aqui, porque certamente você está curioso para como termina essa história. É a última imagem aqui para vocês. Bom, até aqui então fazendo a análise desse texto. A gente vê aqui alguns elementos que indicam que esse livro é o quê? Esse livro, ele é uma história, ele tem uma narrativa, tem esse tipo textual, narrativo. Por que a gente sabe disso? Porque as histórias, elas têm personagens, elas são situadas em um espaço, em um cenário, lugar. Elas acontecem em determinado tempo, e aqui a gente sabe do tempo também porque a imagem, ela fornece também algumas pistas. A gente faz essa interpretação, que não é de noite, é de dia, e o tipo de tempo também pode ser da categoria climático. Então, decorrer pode ser cronológico, né? Então, questão de marcação de hora, e pode ser psicológico. Quando, por exemplo, um personagem volta ao passado por meio de uma lembrança, de uma memória, que é o chamado flashback narrativo. Então, ou então sonha com o futuro, enfim. Mas os elementos que estruturam a narrativa, lembra do gênero discursivo que eu falei? O tema, o estilo, a forma composicional, a composição, a estrutura do texto. Então, esse texto aqui ele tem uma estrutura de narrativa. Ele tem também um estilo literário, um estilo de linguagem subjetivo, palavras em uso criativo, desperta uma emoção, uma sensação do leitor,
E isso é literatura, isso é narração. Bom, nós temos aqui também um personagem que é o protagonista, que é o Nando, o personagem principal. E temos outros também. Nós estamos fazendo análise já do gênero textual. Nós temos outros. Nós temos o senhor Ronaldo, nós temos a Janete, que é a mãe do Nando, que é mencionada, e temos a Flor. Nós temos também algumas vozes. A gente pode fazer uma análise das vozes, uma análise de enunciação. Nós temos a voz do Nando, então o Nando fala, e isso é marcado por um travessão, um sinalzinho ali, um sinal de pontuação que indica a fala. Poderia ser aspas também, mas é o travessão que é o mais usado mesmo nesse tipo de história. A gente tem também o senhor Ronaldo falando. E a gente tem outros elementos de interpretação. Que elementos de interpretação? Olha só, quando o autor, que é o Denis Cruz, ele foi escrever essa história, ele, para não ficar repetindo Nando, o que ele fez? Ele usou palavras para substituir. Ele usou, por exemplo, o pronome ele. Ele usou a palavra filho, a palavra menino, a palavra garoto. Todas essas aparecem nesse texto que eu li para você. Então, essas palavras são o quê? São elementos de coesão. Coesão para quê? Para substituir. Lembra da coesão? A coesão está lá na interpretação. Para substituir, para não ficar Nando, ou menino, ou ele. Então, para evitar essas repetições, para o texto ficar assim, bem escrito, então ele fez essas substituições. E a gente vê também, por exemplo, o que é possível, a questão das funções gramaticais do texto. Então, aqui a gente vê que existem palavras que nomeiam, existem palavras que caracterizam, são adjetivos, o linda, por exemplo. Existem palavras que promovem ação e que também promovem também o estado das coisas, que são os verbos, e também identificam o tempo e o modo. Então, a gente vê aqui as funções gramaticais em uso. Sim, a gramática. Aquela palavrinha que às vezes a gente fica até, nesses novos tempos, com medo de usar. Mas não é aquela gramática de colocar uma palavra, que palavra é essa? Que palavra é linda? Não, está inserida num texto. E a gente vai analisar essa palavra dentro do contexto, de uma forma contextualizada. É uma chamada análise linguística, né? Esse tipo de análise. E a gente vê também agora a compreensão. Quais seriam os elementos de compreensão? Quando a gente analisa, por exemplo, que a temática, e adianto para vocês, a temática desse livro, Saudade, título é Saudade. Mas qual que é o tema? Ele vai abordar sobre o tema da morte, que é um tema delicado para se trabalhar com crianças. Mas dentro dessa sociedade que fornece tanta doutrinação contrária aos nossos princípios, tanta doutrinação contrária aos princípios da Bíblia, a gente percebe que é necessário abordar diversos assuntos de forma sensível, de forma de acordo com a faixa etária do aluno, é claro, mas é importante que a gente contemple. Então, ele vai falar, por exemplo, eu não posso falar o final para vocês, mas bem, ele vai colocar uma abordagem que é uma abordagem bíblica para esse tema. E esse tema, ele vai despertar, talvez, em alguns alunos, uma questão de conhecimento prévio, às vezes conhece alguém, às vezes passou por isso, e é importante que se tenha muita cautela ao trabalhar, mas o livro, vocês verão, trabalha isso de uma forma muito delicada, muito sensível, né, e muito própria, inclusive, para a faixa etária, especialmente de 1º ao 3º ano, dá para se trabalhar. Lembrando que o grau de profundidade é diferenciado. Se você trabalhar com esse livro, né, com Saudade, é importante, por exemplo, no 3º ano, você já pode trabalhar a questão das funções gramaticais, ou até mesmo iniciar ali a questão do que é nome, o que é característica, ali no 2º ano. Né? E no 1º já ficar com a parte mais de interpretação, né, de quem que fala, para quem fala. Outra coisa é a questão do para quem fala. Está também na estratégia de antecipação, eu esqueci de mencionar. Você pergunta para os alunos, para quem esse livro foi escrito? Será que foi para um adulto? Será que foi para uma pessoa idosa? Esse livro foi escrito para um jovem? E eles vão falar, não, foi escrito para quem? Para criança. E como ele sabe disso? Como ele sabe disso? Essa pergunta, como que ele sabe disso? Ele vai falar o quê? Que elementos o texto fornece, o livro fornece, para ele ter essa interpretação, para ele levantar essa hipótese. É para criança. Então aqui a gente vê, é claro que eu posso ser leitora desse livro,
Mas será que ele foi escrito para mim? Pensando numa professora já da minha idade, né? Ele foi escrito pensado para essa faixa etária de criança. Por quê? Porque aqui a gente vê, olha só, é um livro, o próprio tamanho do livro, aqui o tamanho da letrinha e principalmente a parte de ilustração, o colorido do livro. Então, ao fato de no miolo ele ser todo ilustrado, ele ter ali enunciados curtos, breves, né, para a criança que está justamente em processo de alfabetização e letramento, a criança que está se formando ali, começando os seus passos na leitura. Então é importante que, como eu falei, sejam trabalhadas as estratégias de leitura informativa, mas também se pensar na questão da profundidade. E é importante que, eu ressalto, você seja leitor, leitora. E eu coloquei algumas palavrinhas do que a gente mencionou hoje e que a gente deve lembrar. A fruição, que é o prazer, o amor, a questão do discurso, a questão dos gêneros textuais, as estratégias de leitura, mas principalmente Deus. Porque é Deus que vai nos fornecer a sabedoria necessária para que a gente seja exemplo. Eu li recentemente uma ilustração, vou compartilhar com vocês, que me marcou bastante. Contam que uma mãe procurou Gandhi, foi aquele pacifista, né, conhecido como líder de uma certa religião, e procurou o Gandhi e estava muito aflita essa mãe. E falou assim para o Gandhi, olha, o meu filho, ele come açúcar. Isso mesmo, ele come açúcar, olha que coisa grave, é grave mesmo. E ele gosta muito de doce. E eu quero que o Senhor, sabe o Gandhi, ensine para o meu filho a não consumir açúcar. Quero que explique para ele, ensine. Sabe o que Gandhi respondeu para aquela mãe? Volte daqui a 15 dias. Ela, mas por quê? Responda agora, por favor, eu estou tão aflita. Volte daqui a 15 dias para que eu primeiro aprenda a deixar o açúcar, a não consumir açúcar, para que depois eu possa explicar para ele. E o que é essa história? Essa história me toca profundamente. Como é importante sermos exemplo. Como é importante vivermos aquilo que nós falamos. Às vezes o nosso discurso é um discurso assim muito bonito, né, muito idealista, mas como praticamos isso na nossa vida e não só na escola? Quando o aluno te vê com livros, carregando livros, quando o aluno te vê lendo livros, quando o aluno te vê indicando livros, compartilhando experiências de leitura, você contando para ele como você aprendeu a ler, como foi isso, você compartilhando com ele livros que você leu quando tinha a idade dele, isso marca, as experiências marcam, porque a leitura, quando ela é voltada para a fruição, para o prazer, para os sentidos, para a emoção, ela tem um significado diferente. E principalmente quando ela é guiada pelo exemplo.